Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje estamos gravando aqui dentro do carro, lugar mais tranquilo. Bora lá para o conteúdo de hoje. Nessa sexta-feira, fim de semana, início do mês de outubro. Bom, o tema de hoje será o seguinte: primeiramente, curta, compartilhe, comente, dá aquela força para nós aí no canal. Aqui debatemos sobre diversos assuntos, entre eles o crescimento pessoal e espiritual. Muito bem. Hoje o tema vai ser o seguinte, sobre algo que eu estava refletindo agora há pouco, sobre ideias e planejamento. Muito bem. Às vezes colocamos nossas ideias no papel. Eu sou assim, para quem gosta de ler, escrever, é importante você registrar, né, suas ideias, seus pensamentos, a fim de que possa colocá-los em prática assim que possível. Mas é interessante me ver essa seguinte reflexão: será se as ideias que colocamos há um mês atrás, ou aquelas ideias que estavam no papel, aqueles projetos que estavam lá engavetados 1 ano, 10 anos, será se ao relermos hoje em dia teremos a mesma impressão, captaremos o sentido quando colocamos elas no papel? É engraçado, muitas dessas ideias elas nos remetem a algo bem interessante, que o poder do agora, onde inclusive eu estava vendo, tem um podcast aí do americano que está em português. Ele estava entrevistando Eckhart Tolle, que, para quem não conhece, é um famoso escritor de um livro chamado O Poder do Agora. A história desse escritor é bem interessante, pesquise aí. Bom, então um dos seus maiores livros chama O Poder do Agora. E voltando à questão anterior sobre os nossos pensamentos colocados no papel, é importante seguir etapas, que é planejamento, execução, e isso deve-se ao fato de não deixarmos essas ideias criarem poeiras na estante e nem teias de aranha. Por quê? Ao momento que temos essas ideias, é como se fosse um insight. Devemos colocá-las em prática assim que possível, senão ela pode perder a sua validade. Muitas dessas ideias, elas nos remetem a algum tipo de pensamento que às vezes temos. Você mesmo, se parar para pensar, Bill Gates, Mark Zuckerberg, quando eles iniciaram, né, suas trajetórias milionárias, será se eles colocaram as suas ideias em prática assim que tiveram, ou simplesmente engavetaram elas, deixaram elas para algum momento que pudessem executá-las bem? A verdade é essa, que muito depende do ser humano e do próprio indivíduo de desenvolver a sua própria aptidão para fazer com que seus projetos eles sejam e tenham o maior sucesso possível. Podemos nos inspirar em determinadas pessoas, mas é claro que jamais conseguiremos copiar da maneira exata com que elas fizeram o seu legado. Você, para quem gosta de ler, basta ir em qualquer livraria e pedir lá para o vendedor separar todas as biografias de todas as mentes de pessoas de sucesso da atualidade e do passado. É interessante você ler esse livro, seriam como fórmulas, né, já prontas. Mas acredito que depende de indivíduo para indivíduo. Cada história é única e você pode construir a sua. A verdade é essa. Muito bem. A melhor maneira de usarmos essas histórias, esses planejamentos, seria
desenvolvermos as nossas próprias. É claro que nesse mundo podemos aprender com os erros dos outros. Isso é uma grande verdade, que muitas pessoas negligenciam. Tudo que você vai fazer nessa vida, dizem que nessa vida nada se cria, tudo se copia. Você pode copiar algo a partir de um sentido novo. Como por exemplo, vou desenvolver uma ideia de sucesso criando minha própria. Seguindo, é claro, os conselhos e adaptando à minha realidade. Mais do que nunca, hoje em dia, vemos essa globalização. É inconcebível que as pessoas deixem, de fato, muitas coisas que estão certas e outras erradas. Basta você fazer uma simples pesquisa na internet e verá que a globalização se faz real. Então não podemos ser mais pessoas ignorantes a fim de negligenciar esses fatos. Então toda vez que for e tiver uma boa ideia, pense o seguinte: como eu posso colocar essa ideia em prática? E quando? E como eu vou desenvolver essa ideia? Você deve observar o seguinte: que os grandes empreendedores, eles criam suas empresas através de uma ideia ou de um legado de família único e contrata seus empregados. Eles entram lá simplesmente não para ganhar um salário, mas para levar essas ideias adiante. É por isso que temos gestores, gerentes e pessoas ali liderando essa equipe, para que aquelas pessoas que não entendam o conceito da empresa bote tudo a perder. Por isso que é importante você ter uma boa equipe que ajude, entenda a filosofia dessa empresa. Ou seja, cada empresa tem sua filosofia e todas têm uma filosofia própria. Então pense bem, toda vez que for desenvolver uma boa ideia, coloque ela em prática, escreva, anote em algum lugar, grave ela para que você não possa esquecer dos detalhes fundamentais para que isso ocorra. E é importante você fazer parceria. Lembre-se que nenhuma história começou ontem. Elas vão evoluindo. A questão da evolução é um aprendizado constante. Você pode aprender com seus erros, os erros dos outros, mas você jamais pode deixar que o desânimo e as perspectivas negativas tomem conta da sua vida. Então, é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Obrigado por me acompanhar até aqui. Em breve voltaremos com mais vídeos. Curta a playlist aí do canal. Falamos sobre diversos assuntos. E temos vlogs aí também sobre determinadas situações do meu dia a dia. Valeu, um abraço e até mais.